Neste vídeo vou compartilhar como que vocês podem mostrar a aplicação ou a análise que criaram. O ClickSense tem uma ferramenta de narrativa que ajuda você a fazer isso. Com ela é possível criar histórias usando fotos, textos, para explicar tudo de forma interessante e fácil de entender. Então, o que é importante a gente compartilhar nessas apresentações? Primeiro, o que você descobriu. O segundo ponto seria o que precisaríamos fazer, com recomendações objetivas e não simplesmente, vamos pedir para alguém fazer assim para ver se melhora. Não, tem que ser especificamente o que precisa ser feito. Por último, tem o target, né? Que é isso que a gente, por exemplo, isso que a gente tem que almejar e alcançar depois das recomendações. E na aplicação, como que a gente pode utilizar essa ferramenta? Note que a gente tem aqui o valor de venda por bairro, que é esse gráfico de barras. Nós temos aqui esses 3 pontinhos, então você pode clicar aqui no mais. Em snapshot de narrativa, você clica em tirar snapshot. É interessante você adicionar uma descrição, porque pode ser que tenham vários snapshots para você não se confundir. Então você pode colocar uma anotação aqui, no caso eu vou colocar o próprio título desse gráfico de barras, né? Então eu vou colocar preço de venda por bairro. Eu gosto sempre de colocar também a data da extração do dado. Então, eu vou colocar aqui 1 de outubro. 1 de agosto, desculpa. Então, você salva. Então, a partir desse momento, ele ficou salvo na biblioteca das narrativas. A gente pode pegar também esse segundo gráfico como exemplo e fazer a mesma coisa. Nos 3 pontinhos, snapshot de narrativa, tirar snapshot. Nesse caso, a descrição, se eu pegar do título, seria valor por quantidade de quartos. 1 de agosto, que foi a data que eu estou extraindo essa informação. Então, após criar os snapshots que queríamos, basta clicar aqui em narrar narrativa e aí a gente vai poder criar a nossa própria história. Aqui funciona como se fosse um Word ou um PowerPoint. Então, aqui no canto superior esquerdo, nós temos a biblioteca de snapshot. Clicando nela, nós podemos verificar os snapshots que fizemos há pouco. Então, vamos supor que eu quero selecionar aqui esse gráfico de barras. Vou posicionar ele aqui no canto, selecionar esse objeto de texto, clicando 2 vezes. Eu cliquei em objeto de texto, em parágrafo, dá um duplo clique. Ele me permite digitar aqui no ícone editar. Então eu vou colocar a data que foi extraída essa informação. Por que eu estou com outubro na cabeça? Agosto de 23. Então, só vou redimensionar e vou colocar aqui no canto do gráfico. Nós poderíamos colocar uma barra também, né? Aqui na biblioteca de formas, um retângulo na verdade, para a gente melhorar um pouco o design aqui da nossa narrativa e também inserir uma imagem. No caso seria o logotipo da empresa aqui em objetos de mídia. Para colocar imagem teria que solicitar ao administrador do ambiente de vocês, tá? Então aqui eu vou selecionar o do LX, porque é a análise que estamos fazendo. Então, eu coloco o logo aqui no canto. E para finalizar, seria interessante colocarmos um título para essa nossa pasta. No caso, viríamos aqui em objeto de texto. Clicamos uma vez e um duplo clique aqui em título. Deixa eu já posicionar ele lá em cima. E aqui, com duplo clique, nós podemos digitar o texto, né? Valor de venda por bairro. Vou selecionar o texto todo para trocar a cor dele, né? Porque como a cor de fundo é uma cor escura, nós podemos colocar uma cor clara para destacar o título. Valor de venda por bairro, ficou legal assim. Então, podemos também colocar um descritivo do que é o dado que eu estou apresentando aqui. Então, vou criar um parágrafo aqui na lateral, clicar 2 vezes e valores das propriedades de casa, apartamento e geminados por preço médio do bairro. Enfim, podemos descrever a apresentação. Eu vou estar redimensionando aqui o tamanho e trocando a cor para uma cor mais escura aqui, um preto no caso. E continuando a nossa história, nós podemos duplicar essa primeira página. E vamos supor que o nosso segundo snapshot, se eu não me engano, era o valor por quantidade de quartos. Então vamos alterar o nosso texto para tipo de propriedade por bairros, que eu acho que eu não vou colocar um texto.
Voltando aqui, este é o gráfico. A gente pode colocar ele mais para a parte da esquerda, aumentar o tamanho, nunca esquecer da data do gráfico, né, das informações. E para complementar, a gente pode também colocar as informações que a gente levantou durante a nossa análise, como eu já havia feito. Na análise dos dados, a gente pode começar vai muito da sua imaginação, criatividade e de qual a resposta que o cliente espera, mas eu vou colocar aqui no caso os 48% da listagem que são de casas, né? Eu vou colocar em negrito e vou colocar uma cor, um verde mais escuro. Não sei se dá para aumentar um pouco aí, legal. Então eu quis mostrar para vocês como que funciona a parte de narrativa para que vocês possam utilizar. Isso inclusive a gente já pode criar telas específicas de apresentação. Por fim, como eu havia dito no início do vídeo, como a gente está contando uma história, é uma narrativa, seria interessante a gente também ter a conclusão dos dados, né? No caso, a gente poderia criar mais um slide colocado conclusão e dito, o melhor bairro para encontrar propriedades de primeira categoria até 500 mil seria o bairro São Luís. E só para finalizar aqui, 2 pontos importantes. Da mesma forma que a gente cria diversas pastas, nós podemos criar diversas histórias. Então vamos supor que você semanalmente ou mensalmente faça reuniões com o seu superior. Você pode ir criando essas histórias, armazenando aqui. No dia da reunião basta vir aqui acessar e apresentar. E a segunda coisa que eu queria comentar com vocês, em biblioteca de pasta, podemos selecionar a pasta que criamos lá na nossa análise. Clico ela aqui, eu posso alinhar ela, né, à esquerda, à direita, é só isso que a gente pode fazer. Vou deixar ela aqui centralizada. E olha que interessante, eu vou colocar aqui para contar a história. E aí nessa parte a gente pode aplicar os filtros, e aí no decorrer da apresentação, da reunião, pode ir tirando a dúvida de apartamento e vocês podem fazer o filtro, podem redefinir as seleções. Aqui informa os últimos dados, né, a data do último dado carregado. Aqui os demais pastas que a gente fez, né, colocando a logo, as informações aqui. E aí vai muito da história que você vai contar. É uma ferramenta interessante que pode ajudar nas suas apresentações, com certeza.